Fala pessoal, meu nome é Fernando Almondes, eu sou professor, estudante e pesquisador de redes de computadores e infraestrutura de TI, atualmente responsável pela BIS Solutions. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a configurarem os alertas a partir do Grafana. Tem determinados tipos de alerta que é interessante você usar o Grafana, porque você tem gráficos que são mais trabalhados, que possibilitam múltiplos itens, coisa que é um pouquinho mais limitado para os gráficos que a gente recebe a partir lá dos Zabbix. E o Grafana tem todo um sistema de Alert Manager aqui e eu vou ensinar para vocês como que vocês podem estar utilizando ele, ok? Então esse vídeo vai ficar bem interessante, eu vou fazer um passo a passo aqui desde o início. Então se você já puder de agora se inscrever no canal, isso vai ajudar a gente, vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então vamos lá. Basicamente o objetivo é chegar nesse resultado aqui, certo? Então vamos lá. A primeira coisa, vocês vão ter que vir aqui no Grafana, eu vou ter aqui um Grafana e um Zabbix instalado de laboratório, tá? Vocês vão vir aqui na opção de Alerting, que é essa opção aqui. Se vocês estiverem usando uma versão mais antiga do Grafana, eu recomendo que vocês atualizem para pelo menos uma versão 11 ou à frente, que é já a parte dos alertas mais bem trabalhados aí para o Grafana, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é configurar alguma regra aqui de para onde. Deixa eu mostrar logo para vocês a lógica aqui. O Grafana você configura quais as regras, ou seja, quais os incidentes que você quer que dispare, que gere alerta. Aqui você configura para onde você vai enviar e aqui você configura as suas políticas. Por exemplo, eu quero que envie imediatamente, eu quero que envie depois de 10 minutos, eu quero que reenvie depois de 1 hora ou 4 horas. Então, basicamente, o Grafana trabalha com esses 3 princípios aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o tipo de alerta padrão do Telegram. Então, a gente vai vir aqui. Lembrando que o tipo de alerta padrão do Telegram ele vai trazer de uma forma que eu não gostei muito, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente pode contornar isso, ok? Então vamos lá, Manage Contact Points. Aqui você vai criar um novo Contact Point. Aqui você vai definir Telegram. No caso aqui eles vêm por padrão só esse de e-mail, tá? Aí você vai criar aqui um novo, vai colocar aqui como Telegram. Aqui Telegram. Aqui você vai definir um nome, por exemplo, Telegram padrão. Aqui você vai colocar o seu boot API token. Se você ainda não tem um API, um token de API do Telegram, eu vou deixar o link aí na descrição, onde vocês podem ter um tutorialzinho para fazer a geração. Mas isso aqui é padrão, você provavelmente já tem lá nos hábitos, então é só adicionar aqui. E aqui você vai definir também qual que é o chat ID que vai ser usado para envio, por exemplo, para onde que você vai enviar a notificação. Eu vou copiar aqui qual que é o chat ID que eu vou usar de teste aqui. Vai ser esse. E eu vou pegar aqui a tela só para colocar o bot, porque eu vou usar um bot que eu já uso para algumas outras coisas que eu não vou mostrar no vídeo. Vou salvar aqui e pronto. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui como que ele fica. Aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Ele tem aqui o boot API token que eu já configurei e ele tem aqui o chat ID que é para onde eu vou enviar. Só isso aqui, pessoal. Se eu vir aqui na opção testar e clicar aqui em Send Notification, observe o que vai acontecer. Se eu clicar em Send Notification, ó, o Grafana já envia aqui, ó. Então ele já me enviou um alerta. Então a gente já sabe que está integrado aí o seu Grafana com o Telegram. Simples, muito simples. Só que a gente quer mais, né? Agora a gente precisa também anexar um gráfico, a gente precisa definir as regras do Grafana, quais os alertas que ele vai enviar. E eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Se você vier aqui na opção customizar, ele vai te dar a opção aqui de linkar com o dashboard. Só que eu ainda não tenho nenhum dashboard aqui, então a gente vai criar um. Vamos vir aqui, vamos criar um novo dashboard. Vou salvar esse dashboard aqui como teste, dashboard teste, padrãozinho BI, né? Pessoal, esse vídeo vai ficar muito legal, tá? Vamos lá, aí eu vou vir aqui na opção de visualização. Eu só tenho um data source aqui, mas essa regra se aplica para qualquer tipo de data source. No caso eu vou usar o próprio Zabbix. Eu só tenho um host também nesse Zabbix, que é o próprio Zabbix Server. E eu vou configurar aqui, aqui você pode configurar os alertas baseado em qualquer coisa. Eu vou usar o que é mais simples para me testar aqui, no caso é o número de usuários logados. Eu vou colocar aqui 1 hora, vou personalizar um pouco aqui, ó. Número de usuários logados. Vocês podem ver que só tem um, né? Que só tem eu logado aqui. Número de usuários logados. Aqui eu vou colocar um background. Vou colocar aqui como table. Vou colocar aqui um last para ele mostrar aqui.
Vou enfeitar um pouquinho o nosso gráfico para ficar algo bonito. Vou colocar aqui ruivo, vou colocar um fill opacity. Vou definir aqui um threshold, por exemplo, aqui eu vou colocar ele verde se tiver 1 e vou colocar para ele ficar, pode ser aqui 2, ele ficar laranjinha e 3 ele ficar vermelho, por exemplo, aqui. Feito isso, eu tenho que definir aqui também de Classic Palette para From Thresholds, aí ele só tem 1, então por isso que ele ficou verdinho aqui. Se eu logar para 2, ele vai ficar laranja, se tiver 3, ele vai ficar vermelho. Perfeito. Agora, temos aqui o nosso gráfico. Deixa eu salvar aqui esse gráfico, vou salvar aqui também o time, para ele manter aqui como 1 hora. Vou crescer aqui um pouquinho esse cara, vou salvar aqui. E aí você pode fazer a criação do alerta. Qual o tipo de alerta que pode ser interessante para usuários logados? Se tiver mais de um usuário logado, você recebeu um alerta. Porque normalmente quando tem algum tipo de tentativa de invasão, aí, o pessoal invade e abre várias sessões SSH, por exemplo. Tá? Então você tem que sempre estar de olho aqui. Se você quiser configurar até a partir do 0, se já tiver uma notificação, se tiver um usuário logado, você já recebeu o alerta, você pode fazer isso também. E aí você pode fazer o seguinte, se o seu gráfico, o seu painel aqui for do tipo Time Series, que é o padrão, ele vai aparecer a opção de alerta já por aqui. Aí você pode vir diretamente daqui, New Rule Alert, no caso é uma nova regra de alerta. Você pode vir aqui, clicar e ele já vai preencher para você as informações de grupo, de host e vai trazer tudo que já tinha você selecionado ali. Se você vier aqui um pouquinho mais para baixo, ele te define aqui as regras. Por exemplo, se você colocar aqui que o último valor for maior do que 0, ele já vai estar aqui como alerta. Tá? No caso eu vou colocar maior do que 1, aí ele vai ficar aqui como normal, se eu clicar nesse botãozinho aqui de Previews. Então, basicamente, eu estou definindo aqui que se caso tiver mais de um usuário logado, ele vai considerar como alerta. Ele chama aqui de Fine, ok? Certo. Descendo aqui um pouco mais, aí você vai ter que criar essas coisas aqui, Mas você pode colocar tudo padrão. Por exemplo, eu vou criar um grupo aqui chamado B. Um grupo de alertas aí, B. Aqui você vai selecionar ou criar, no caso aqui, um novo grupo de avaliação. Você pode colocar como B. Aqui você pode definir o menor tempo possível, que no caso é 10 segundos. E aqui você vai colocar none e deixar como 0 aqui. Isso aqui vai fazer com que tanto o alerta quanto a recuperação seja enviado imediatamente para esse grupo de avaliação aqui. Só que a gente vai ter que definir isso também na regra geral da política, que eu vou mostrar para vocês aqui mais à frente um pouquinho. Feita aqui a configuração e regra de qual que é o motivo que vai gerar o alerta, definido aqui qual que é o grupo, definido aqui também qual que é o grupo de avaliação e ajustado aqui a questão dos times, a gente vai definir para onde que vai ser enviado isso. No caso, vamos usar aqui o nosso contact que foi criado anteriormente. No caso, é o BitTelegram padrão. Ok? Feito isso, basicamente ele já vincula aqui o painel que a gente está utilizando e você pode fazer um teste. Eu vou colocar para salvar. E se você quiser editar ele, é só clicar aqui. E aí aqui você pode, no final, você pode clicar nesse botãozinho de editar e ele vai mostrar aqui, qual que é o painel que está associado a esse alerta. No caso, esse dashboard e esse painel aqui, ok? E agora que a gente tem um dashboard, vamos voltar lá naquela tela de alerts, só para mostrar para vocês a parte de contact aqui, E eu vou mostrar aqui na parte de contacts, de alertas aqui. Agora você pode, por exemplo, vir aqui na opção de testar, customizar, aí você pode colocar aqui, para ele usar um dashboard específico, um dashboard de um painel específico. Se eu clicar aqui em confirmar e enviar o teste, vejam só, agora ele enviou o teste aqui e agora ele vai usar o nosso alerta de teste, tá? O nosso dashboard de teste, ele enviou aqui as informações do nosso dashboard de teste, ok? Só para vocês terem uma ideia mais ou menos aí de como que ele faz, certo? Agora, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai colocar isso para enviar a notificação. Se a gente vier aqui em Alerts e clicar aqui em Manage Alert Rules, ele vai mostrar aqui o alerta que a gente criou. Traz aqui todas as informações dele, certo? Antes de eu fazer ele disparar o alerta aqui, a gente vai vir aqui na opção de Alerts, vai clicar aqui nas políticas e vamos modificar essa política padrão aqui.
A política padrão a gente vai definir aqui para usar o nosso Telegram, o nosso tipo de... é como se fosse o tipo de mídia lá dos hábitos, né? E aqui você vai mexer na parte de time, você pode ver que ele traz essas informações aqui, a gente vai manipular isso aqui, vamos colocar tudo o mais breve possível que dá certo, que no caso é 1 segundo e 1 segundo aqui. E aqui ó, ele tem um tempo de ficar repetindo o alerta, se você quiser. No caso eu vou deixar o padrão aqui a 4 horas, ok? Vou colocar com update policy aqui e pronto. Agora temos aqui o nosso tipo de mídia padrão, que é o Telegram padrão. E ele tem aqui os times menores possíveis, certo? Ok, agora a gente vai voltar lá no nosso dashboard. Vamos deixar esse dashboard aberto aqui. E agora a gente vai vir aqui agora a gente vai vir aqui no nosso termos e eu vou gerar uma nova seção aqui, só para vocês verem o alerta chegando, ó. Vou vir aqui no termos, eu estou aqui ó, com um usuário logado e agora eu vou logar um outro usuário, vou dar um duplicate aqui. Aqui vamos colocar para ele ficar atualizando e eu vou manipular aqui nos apps para ele atualizar mais rapidamente. Vamos pesquisar aqui por Linux, vamos ajustar esse cara aqui. Aqui vai ser number. Vamos colocar ele aqui, ó. Esse cara está a cada 1 minuto. Vamos colocar aqui para o vídeo. Vamos colocar aqui para ele rodar a cada 10 segundos, para ficar mais rápido os nossos testes. Ok, agora ele já atualizou aqui. É só uma questão de alguns segundos, ele vai disparar uma notificação de alerta aqui. Lembrando que esses dois caras aqui foram testes, ó, já chegou aqui a notificação. Esses dois aqui foram testes e a notificação foi esse cara aqui. Ele fala aqui, ó, o número de itens logados, ou seja, o nome do item. Ele fala qual que é o folder do Grafana aí. E ele traz as informações aqui. Só que isso aqui não é muito customizável, tá? Vocês não conseguem mexer muito nessa parte textual das informações que ele traz aqui. Funciona perfeitamente os alertas padrões aqui. Mas aí você pensa, não, Fernando, mas eu queria também que tivesse o gráfico. Por exemplo, eu quero a imagem do gráfico. Eu vou mostrar para vocês como que faz essa parte do gráfico, tá? Vou pegar aqui um passo a passo, vou fazer junto com vocês aqui e mostrar. Mas só entendam essa parte aqui. Só com isso, pessoal, a gente já criou a notificação a partir do Telegram. Imagine se você está usando um data source, que é um banco de dados que não tem nada a ver com os hábitos. Aí você quer gerar alerta, você pode usar o Grafana para isso. Entendeu? Então, é essa a questão aqui que eu quero chegar para vocês. Se vocês não tiverem os hábitos e quiserem alertas só pelo próprio Grafana ou quiserem alertas com gráficos mais bonitos, aí você pode usar esses aqui do Grafana, ok? Assim, a parte dos gráficos mais bonitos é algo que a gente vai colocar mais para frente, mas só o alerta padrão aqui, se você quiser já usar o Grafana, você consegue, ok? Certo, agora eu vou mostrar para vocês um passo a passo que eu desenvolvi para estar fazendo o monitoramento e o envio das informações com gráficos, ok? Vamos lá. Primeiramente eu vou normalizar o nosso incidente aqui, só para vocês verem aqui, vou só fechar essa guia, aí ele vai sumir aqui. Aqui ele já deve mostrar só um de novo, né? Ele vai voltar ao normal aqui e vai chegar a notificação de resolved, né? No caso aqui ele traz como firing quando está com problema e resolved quando não está com problema, ok? Deixa ele chegar a notificação aí, enquanto isso a gente vai ler, ó, já chegou aqui, ó, resolved, perfeito, certo? Agora vamos seguir aqui a documentação para mostrar para vocês como que a gente pode pegar esse gráfico aqui e anexar na notificação. Vou pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui o meu Visual Studio VS Code, né? Eu tenho uma documentação aqui. Essa documentação aqui, para quem viu o Bebot, para quem já está lá no nosso canal Pro, é a mesma coisa que eu usei para o Bebot, para vocês pegarem as imagens do Grafana e tá disparando lá via bot. Você solicita lá um dashboard específico e o Bebot fazia o trabalho de acessar o Grafana, pegar a imagem e jogar lá para o Telegram. É algo bem parecido essa parte aqui, ok? Eu vou colocar mais para cá um pouquinho. E aqui, ó, vamos começar a seguir aqui o tutorial. Esse tutorial ele foi homologado com Debian 12 e Grafana 12. Se você estiver usando algum outro sistema operacional ou alguma outra versão do Grafana, pode ser que tenha algumas pequenas variações aí, ok? E outra coisa, esse esquema foi projetado para rodar em localhost. Se você estiver pensando em subir esse cara aqui em um servidor diferente do Grafana, pode não funcionar para você. Você vai ter que ajustar alguns pontos aí, certo?
Aqui, ó, eu deixei um link para vocês aprenderem, ou se vocês ainda não tiverem o token do Telegram. Deixei aqui um link também para o que é a parte de geração de imagem que o Grafana utiliza, que no caso é esse Grafana Image Render. Eu deixei o link do GitHub aqui. E aqui a gente tem um tutorial. Então a gente vai seguir esse tutorial aqui. A primeira coisa ele pede para criar esse diretório. A gente vai criar ele aqui. Vamos navegar até ele aqui. Depois disso ele fala para você instalar as dependências. Essas dependências aqui são as dependências necessárias para vocês estarem rodando tudo, ok? Desde a parte do Grafana Render, que é para ele gerar as imagens aqui, quanto a parte do próprio da própria API que eu vou mostrar para vocês aqui no final, que vai ser a API para utilizar e anexar a imagem junto ao gráfico, ok? Então vamos lá. Lembrando que isso aqui deve ser feito no servidor que tem o Grafana. E se você já tiver alguma dessas ferramentas aqui instaladas, não tem problema, ok? Então vamos copiar e colar aqui. Vou colocar para ele instalar. É rapidinho para instalar tudo aqui, tá, pessoal? Eu já deixei tudo prontinho aqui para só copiar e colar mesmo. Imagina aí, se a gente tivesse que fazer tudo do zero aqui, eu mostrar para vocês de onde foi que foram pegar as referências e tal, eu acho que levaria muito tempo. Então eu já deixei tudo prontinho aqui, coloquei os links de referência para facilitar para vocês aí, ok? Deixa ele terminar de instalar aqui. Depois de instalar essas dependências do Linux em si, aí vamos ter que instalar o Node, porque o Grafana Render, deixa eu até abrir aqui para vocês verem. O Grafana Render, ele é uma ferramenta que trabalha com o Node.js. Essa ferramenta aqui, ó, tem... Basicamente você pode... A única forma de instalar o Grafana Render atualmente é essa, tá? Ele tem até uma opção de Docker aqui, mas eu vou mostrar para vocês para usar a opção do JavaScript em si, tá? Com o Node aí. Vamos ver se já terminou de instalar aqui. Terminou. Agora, terminei de instalar as dependências, eu vou instalar o Node.js, que é necessário aí para a parte do Grafana Render. Lembrando que se você já tiver instalado, não precisa fazer isso aqui. Se você já tiver instalado o Node aí, provavelmente às vezes alguma pessoa já tem o Node instalado para estar utilizando as notificações lá do WhatsApp. Então você não precisaria fazer isso aqui. Ou se você fizer, ele vai só atualizar, ok? Depois de instalar, você tem que instalar. Depois de instalar o Node, você vai instalar aqui com o Node, né? Usando o npm, você vai instalar o yarn e o pm2. Provavelmente, se você usa nesse mesmo servidor o WhatsApp, você já vai ter o pm2 instalado, ok? Vou instalar aqui o pm2, que o pm2 é para você deixar a sua aplicação rodando em segundo plano, certo? Depois disso aqui, temos aqui a parte do Grafana Render. No caso, você vai ter que baixar essa parte do Git aqui. Você pode copiar esse cara, colar aqui. Aí ele vai baixar o Grafana Render. Você vai ter que verificar a versão do seu yarn. Você vai colocar para ele fazer esse pour lock file aqui para fazer a compilação dos arquivos do Grafana Render. E aqui você vai fazer o build, tá? Depois de fazer deixa eu ver. Eu tô vacilando aqui, ó. No caso, eu tenho que entrar dentro do diretório. Eu deixei essa parte aqui. Eu deixei essa parte aqui e não mostrei para vocês. Eu tenho que entrar primeiro no diretório aqui. Entrei dentro do diretório. Eu venho aqui agora e posso seguir o resto da documentação aqui, tá? Desde essa parte aqui. Isso aqui, agora sim. Ele vai construir aí e baixar as dependências do Grafana Render. E depois de baixar, você vai colocar ele para fazer a compilação. Depois de fazer a compilação, a gente vai rodar ele igual a gente roda aquele aplicativozinho que foi desenvolvido aí pela Absolution para notificação no WhatsApp, usando o Node aqui. Eu vou mostrar para vocês uma execução direta e depois eu vou mostrar como que faz para adicionar ele no PM2 para ficar rodando aí em segundo plano, ok? Ele é rapidinho para instalar isso também, não demora muito tempo. Ele usa o Puppeteer, que é a mesma coisa que o WhatsApp Web.js e todas as ferramentas de API de WhatsApp não oficial usa, basicamente, que é o Puppeteer, que é como se fosse um navegador aí que faz a conexão e consegue enviar ou manipular qualquer coisa no navegador, certo? Depois de fazer aqui essa parte do build, que foi a última coisa que a gente executou, aliás, falta só o build aqui agora. Primeiro a gente tinha executado essa parte aqui. Agora ele vai construir aí o nosso Grafana Render.
E pronto, agora você já pode... no caso aqui eu peço para vocês testarem. Antes de testarem, fazerem uma edição aqui. Depois de compilar, só para ele rodar como localhost. Se você não definir isso aqui, ele vai ficar aberto e vai poder ser usado aí por qualquer IP. Então, você tem que colocar aqui como localhost 27.0.0.1. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Coloquem para ele rodar só como localhost. Certo? Feito isso, vamos seguir aqui. Agora eu coloquei como host o localhost aqui. Aqui agora ele pede para você fazer um teste. Você pode vir aqui e se ele iniciar aqui, beleza, está funcionando perfeitamente. Agora vamos colocar ele para ficar rodando em segundo plano, usando o PM2. Pronto, agora a gente tem, quem lembra aí da API do WhatsApp, PM2 status, ele mostra aqui o nosso Grafana render rodando. Se você der um PM2 logs, ele vai mostrar aqui que ele iniciou corretamente, ele vai rodar nessa porta 8081. Se você vier aqui, na start to PN, você vai ver que ele está rodando aqui na 8081 e ele não está aberto para qualquer IP da máquina, ele só vai rodar em cima do localhost, ok? Feito isso, pessoal, seguimos aqui a documentação e ele pede para vocês habilitarem a URL de render, no caso na própria configuração do Grafana. É só copiar esse cara aqui. Aqui você pode usar o editor de texto que você preferir. No caso eu estou usando o Nano. Aqui você pode pesquisar por rendering. Você até pode copiar essa parte aqui, copiar isso aqui e dar um Ctrl W aí, que ele vai abrir a opção de pesquisa. Aí você cola e aí ele vai aparecer essa opção que ainda não é isso aqui por enquanto. Vou descendo aqui um pouquinho. Aqui, render. Essa aqui é a parte da URL. Você tem que tirar o ponto e vírgula aqui e colocar aqui, a sua URL de render, ok? E ele tem mais uma alteração aqui, que ele fala sobre essa parte aqui de capture true. No caso, isso aqui é para ele realmente capturar a imagem na hora do alerta. Então, você bota para dar um Ctrl W aqui, pesquisar novamente. E ele vai mostrar aqui, Unify Alert não é esse aqui, é esse aqui, de Screenshots. Que é o mesmo que está aqui na doc, Screenshots. Aí você tem que descomentar aqui e colocar como true. Lembrando que isso aqui está aqui na doc, capture true. Salvar. Depois de salvar, ele pede para você restartar o Grafana Server. Restartei aqui o Grafana Server. E aí ele fala o seguinte, olha, se tiver dado tudo certo, a partir desse momento você já consegue gerar uma imagem de qualquer dashboard que você tiver. Como que você pode ver isso? Você pode fazer o seguinte, vamos supor que você copia esse cara. Eu vou abrir uma nova guia aqui, vou colocar a URL do meu Grafana, no caso essa URL aqui, Vou colocar aqui. Opa, pegou até essa parte aqui. Aqui você vai colocar o ID do seu dashboard, no caso esse cara aqui. É só para vocês verem o que o Grafana Render faz, Se eu colocar aqui, o resto vocês não precisam mexer. E eu copiar isso aqui e jogar no navegador, vejam o que vai acontecer, Ele deu painel not found. Deixa eu ver aqui. Faltou, acho que tem uma barra a mais aqui, cara. Olha só, tinha uma barra a mais. Perfeito. Vou até remover ela daqui. Pronto. E olha só, ele gera, pessoal, uma imagem. Se você quiser copiar essa imagem ou salvar essa imagem. Então, raciocinem comigo. O que o Grafana Render faz? Ele acessa o Grafana, gera uma imagem do dashboard dessa forma aqui, e aí você pode usar essa imagem para fazer o que você quiser. E aí, como a gente configurou o Grafana para usar essa opção de capture aqui do painel, agora vamos voltar lá na parte de alertas e vamos gerar um novo alerta para vocês verem. Beleza, aqui deixa eu voltar aqui. Essa primeira parte aqui, que no caso ele pede para voltar para o diretório base. Deixa eu só voltar aqui. Vamos parar essa parte da documentação por aqui e eu vou já mostrar essa outra parte aqui, ok? Mas só com essa parte, vocês já podem fazer o seguinte, se eu vier aqui e clicar aqui em Duplicate, para ele gerar um novo alerta aí, vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, ele vai agora enviar o alerta e vai enviar a mensagem em texto e enviar a imagem desse painel aqui anexada. Na verdade, anexada não, ele vai enviar como uma segunda mensagem. Eu não entendi qual foi o princípio ou por que o Grafana fez isso, cara. Eu acho sem futuro, tipo assim, ele envia a mensagem em texto e anexa aqui, e envia uma outra mensagem com a imagem.
Aí, tipo, isso é um pouco chato. Imagina só, você vai receber o texto e vai receber a imagem. Aí eu pensei, eu vou desenvolver alguma coisa na BIA aqui para estar enviando anexado, igual a gente já tem costume lá com o WhatsApp ou com o Telegram, só para não ter essa questão aqui dele enviar 2 mensagens. É algo que eu não entendo porque o Grafana fez isso. Se alguém do Grafana está assistindo esse vídeo ou conhece alguém que trabalha lá, perguntem para os caras por que eles fizeram isso, né? De colocar 2 mensagens em vez de colocar como anexo aqui. Mas vamos lá. Agora, pessoal, olha como é interessante. Então, só com isso aqui, a partir desse momento, vocês já conseguem receber o alerta e o painel que você associou. Observem aqui que eu vou mostrar também. Eu vou normalizar aqui o nosso incidente. Deixa eu fechar esse cara aqui. E eu vou mostrar para vocês o seguinte. Por padrão, o Grafana só aceita você usar gráficos do tipo time series, mas você pode definir no alerta um outro painel se você quiser. Ele vai sempre fazer isso, enviar 2 mensagens, isso é muito chato. Então você pode fazer com que ele faça o seguinte. Nessa parte aqui de enviar as 2 mensagens, eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente, mas eu vou mostrar agora como que vocês podem estar utilizando para ele enviar um outro gráfico que não é do tipo time series, só para vocês terem uma ideia aqui, porque assim, se você vier aqui na opção de editar, ele tem a opção de alertas aqui, mas se você, por exemplo, colocar aqui eu vou dar um duplicate nesse cara, se você pegar esse cara aqui, qual foi o duplicado? Será que foi esse aqui? Esse aqui, pronto, esse aqui que foi duplicado. Se eu vier aqui trocar por gauge, por exemplo, ele não vai... Deixa eu salvar aqui só para vocês verem. Vou dar um Ctrl F5 aqui para atualizar. E vou aqui agora na opção de editar. Vocês podem ver que a opção de alert sumiu, porque por padrão o Grafana só usa ou só permite você definir ou criar alertas em cima de... Na verdade, você só pode selecionar gráficos específicos de time series, ok? E também criação de alertas em cima de gráficos de time series. Mas assim, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, porque se vocês vierem na opção aqui de alerts, vou colocar para descartar aqui, diretamente daqui, e definir aqui no próprio alerta, você pode vir aqui na opção de editar, lá no final, você pode vir aqui, ele até coloca aqui, olha, esse tipo de painel não é permitido, não sei o que e tal. Mas se você selecionar esse cara aqui, ele vai enviar a imagem do mesmo jeito, tá? Pode salvar aqui. Vamos ver se ele vai enviar a imagem do mesmo jeito, porque na verdade eu não lembro se ele, nesse modo padrão, ele envia. Mas é só para mostrar aqui para vocês o princípio, né? Que o Grafana não tem a opção ali, mas você pode configurar diretamente do alerta por aqui. Certo? Agora vamos voltar lá no nosso dashboard, clicar aqui. Vou dar um Ctrl F5 aqui e vou gerar um novo alerta aqui para a gente ver o que vai acontecer. E aí, pessoal, será se ele vai enviar a imagem ou não? Vamos colocar aqui, duplicar. Vamos esperar um minutinho e vamos ver se ele vai enviar agora a imagem desse cara aqui. Teoricamente é para ele funcionar. Se ele não funcionar nesse modo padrão do Grafana aqui, eu vou mostrar para vocês como que ele pode funcionar usando o modo que a gente desenvolveu aqui na BIM, ok? Deixa ele carregar, demora mais ou menos uns 10 segundos aí para ele gerar, né, o alerta. Olha só. Pessoal, funciona, cara, legal. Vejam só, ele enviou as 2 mensagens aí, ok? E enviou aqui o número de usuários logados com outro gráfico. Então, tipo assim, você pode configurar os alertas diretamente por aqui? Pode. Mas, se você quiser configurar diretamente lá pela parte de alertas, é mais interessante. Você vem aqui na opção de alertas. E aí você configura os alertas diretamente por aqui, ok? Fernando, como é que faz para configurar? Eu chegar naquela tela, é só clicar aqui, pessoal. Clica nessa opção, aí ele vai abrir aqui, para vocês selecionarem qual data source, selecionarem aqui a query que você precisa. As regras você pode colocar aqui, o último valor, o mínimo, o máximo, a média, a soma, a contagem. Enfim, dá para vocês colocarem maior que, menor que, tem dentro de um range, fora de um range. Enfim, dá para vocês explorarem bastante essa parte aqui, ok? E essa parte dos folders aqui vocês não precisam se preocupar. Basicamente, vocês podem estar usando os defaults aí e definindo as regras que a gente utilizou lá no início do vídeo para vocês verem, ok? Certo, então agora a gente já fez toda a lógica para estar enviando a notificação com texto e com gráfico usando só as coisas do próprio Grafana, sem precisar fazer absolutamente nada a mais. A gente está usando o Grafana Render, que é do próprio Grafana. Vocês podem ver aqui que esse cara é do próprio Grafana, ok?
E está utilizando aqui também na parte de alertas, a opção de Telegram aqui do próprio Grafana. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente chega naquele resultado que eu mostrei no início do vídeo, que no caso é esse aqui, ó, onde ele envia a imagem anexada com o texto personalizado aqui, padrão mais ou menos aí parecido com o que a gente faz lá nas notificações que já foram desenvolvidas aí para os hábitos com o Telegram ou com o WhatsApp, ok? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui o script que eu utilizei e já vou informar aí até o final do vídeo como vocês podem estar obtendo esse script, ok? Então vamos lá. Aqui nos alerts, a gente vai configurar um novo cara aqui, ó. No caso, eu vou configurar aqui agora o Telegram. Pode ser assim, ó, Telegram Webhook. Pessoal, o Webhook nada mais é do que você receber dados a partir de uma URL. No caso aqui, você vai definir como Webhook. Aqui você vai colocar o Webhook que vai receber. No caso, é como se fosse uma API que eu desenvolvi aqui para estar rodando e recebendo as informações que o Grafana envia sobre o alerta, para não estar pegando essas informações e fazendo lá um esquema para estar enviando a imagem anexada, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que vocês têm que definir aqui, ó, é a URL do webhook, no caso aqui vai ser um localhost 127.0.0.1. Na porta, eu vou colocar a porta 4040 aqui e vou colocar /b /alerta. E aí, pessoal, vamos lá, vamos começar por aqui. Eu vou clicar em salvar, vou aqui mexer no webhook. Se eu clicar em testar aqui, ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Porque a gente não configurou isso ainda. Se eu clicar aqui, ele vai dar um erro porque basicamente não tem isso aqui rodando ainda, tá? A gente vai configurar agora. Vou mostrar para vocês aqui, seguindo a nossa doc, aqui agora essa segunda parte, ó. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é criar um token de acesso ao Grafana. Aqui eu deixei um passo a passo, ó. Tem a opção aqui do link de referência e aqui ele diz, ó, você vai em Home, Administration, User and Access e Service Accounts. No caso aqui você tem que seguir isso, ó. Você vai aqui, ó, em User and Access, ó, Administration, User and Access e aqui tem Service Account. Você vai criar uma nova Service Account, você pode dar o nome que você quiser aí. Vou colocar como B. Aqui, ó, você pode definir como View, mas se você definir como View aqui, esteja ciente de que todos os dashboards têm que ter permissão de View para que essa notificação funcione. No caso, eu vou colocar como Admin aqui, porque com o Admin ele já tem permissão de todos os dashboards por padrão. Vou colocar em Criar. E agora, seguindo aqui a nossa doc, ó, vocês podem ver que ele fala o seguinte, ó, depois de criar aqui um Service Account, ele pede para você criar um token. Aqui, ó, o seu Service Added Token. Aí ele pede para você criar um token aqui, ó, Added Service Account Token. Aí você pode clicar nesse cara e aqui, ó, ele tem a opção de gerar token. Atenção nesse momento aqui, porque quando você clicar em gerar token, ele vai mostrar o token aqui, ó, e ele vai te dar a opção de copiar, certo? Copie esse token aqui e já mantenha ou adicione ele em algum bloco de notas, porque se você copiar esse token aqui e depois tentar visualizar, o Grafana não deixa mais. Aí você vai ter que excluir o token e recriar outro, ok? No caso, eu vou copiar esse cara aqui. Eu vou adicionar no nosso script aqui, deixa eu fechar aqui. Esse cara, eu vou adicionar aqui no script. Esse script aqui que eu vou utilizar, que é esse B Webhook. Esse B Webhook foi um script desenvolvido aí pela Absolutions para estar recebendo as informações da notificação do Grafana via Webhook. E a partir dessas notificações, dessas informações que o Grafana vai repassar, ele dispara a notificação. Na verdade, ele primeiro verifica qual que é a imagem. Eu lembro lá no início ali que eu mostrei como que vocês podem estar gerando a imagem a partir do Grafana Render. Então esse cara, basicamente ele recebe as informações do alerta do Grafana, usa o Grafana Render para gerar a imagem e depois disso ele envia no Telegram ou envia no WhatsApp. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar no Telegram, mas depois a gente pode colocar ele também para enviar no WhatsApp. Como é uma API, vai funcionar da mesma forma, ok? Eu não vou mostrar para vocês como que eu faço para adicionar aqui dentro do B Webhook, porque esse script eu só vou disponibilizar para o pessoal lá da comunidade Pro, lá do nosso canal Pro. Toda a outra parte aí você já pode utilizar, já vai ficar bonitinho, mas essa parte aqui do B Webhook, que é para chegar anexado, eu vou disponibilizar só para o pessoal lá do canal Pro daqui a alguns dias, ok? Mas eu vou configurar ele aqui e aí eu já mostro aqui para vocês o resultado.
Deixa eu vir aqui, vou configurar esse cara, vou colocar aqui o Grafana Token. Lembrando que eu vou deixar a documentação específica do BioWebHook lá no nosso canal Pro também para vocês utilizarem. Aí dentro desse webhook eu também defino aqui as informações do token do Telegram e qual que é o chat ID que eu quero enviar as notificações, certo? Agora você já pode fechar esse cara aqui, ele fechou aqui. Vocês podem ver que ele não mostra mais o token aqui, então é por isso que eu falei para vocês copiarem para algum outro local. E perfeito, agora que a gente tem o token, podemos seguir aqui a nossa documentação. Depois de seguir a nossa doc aqui, ó, depois de você gerar o token e configurar dentro aqui do seu BioWebHook, agora você tem que vir aqui, cadê aqui a doc? E você vai instalar um APIzinha usando o FastAPI e o vCore, ok? Vamos criar esse cara aqui. O FastAPI é um framework de APIs aí do Python que é muito bom e poderoso, você pode usar para estar desenvolvendo APIs muito rapidamente. E o vCore é um servidor, é para deixar a sua API rodando. E o Requests o Requests é basicamente o que a gente vai utilizar para o Telegram, para enviar a imagem e a notificação pelo Telegram. Então a gente vai ter que fazer aqui, eu acho que eu nem coloquei aqui na doc, mas eu vou colocar, que a gente tem que fazer o seguinte, tem que colocar, primeira coisa, definir ou criar um ambiente virtual. No caso aqui vai ser Python-m venv. Para quem ainda não entendeu a lógica do ambiente virtual, basicamente você vai isolar a sua aplicação para esse cara. No caso, eu vou dar um source aqui, ó, venv bin activate. Feito isso aqui, ó, se eu der um wish Python, vocês vão ver que o meu Python vai estar apontando para dentro do meu venv, ó. Isso aqui, pessoal, é para isolar o seu sistema operacional da sua aplicação, ok? Agora que eu tenho aqui o meu venv criado, inclusive vou até colocar isso aqui na documentação, vamos colocar junto aqui, né? Eu não coloquei essa parte, ó. Vocês têm que criar aqui um ambiente virtual, aí vocês têm que ativar o seu ambiente virtual, e depois disso, aqui vamos colocar aqui uma referência, né, criando o ambiente virtual. Depois de criar o ambiente virtual, a gente vai instalar as dependências, no caso aqui, ó, FastAPI, o vCore e o Request. Só tem essas 3 dependências aqui, ele vai instalar em 1 segundo aqui, muito rápido. Depois de instalar essas dependências, aí você tem que fazer o seguinte, ó, aqui ele tem a opção de testar, eu vou mostrar aqui para vocês a opção de testar, e aqui, ó, só com isso aqui, pessoal, ele já vai rodar o nosso webhook, a nossa API aqui em segundo, ele vai deixar rodando aqui com o vCore, no servidor. Eu vou já mostrar para vocês como que a gente pode deixar rodando em segundo plano, porque aqui se eu desligar o servidor, alguma coisa assim, ele já para, tá? Mas por enquanto é só para a gente testar. Só com isso aqui, pessoal, vejam só. Fiz isso, se eu vier aqui agora na opção de alerts, vier na opção de contactos aqui, e vier na opção de Telegram e webhook, e vier na opção testar, e aí, pessoal, será que agora vai funcionar? Se eu vier aqui a opção de custom e definir aqui um link dashboard, caso a gente vá usar esse cara aqui primeiro, e clicar aqui na opção testar, será que vai funcionar? Vamos ver? Eita, será que vai dar um erro? Opa, chegou a notificação, vamos ver aqui. Olha só, pessoal, agora no padrão da BI chega a imagem anexada ao texto. Só para vocês terem uma ideia, eu tive que desenvolver isso aqui só para deixar esse padrão mais interessante aqui, porque eu não gostei dessa ideia do Grafana enviar uma mensagem separada da imagem. Não faz sentido na minha cabeça. Se faz sentido para vocês, deixem aí nos comentários. Ou se não faz sentido também, deixem aí nos comentários o que vocês acham disso. Por que o Grafana fez isso? Vamos tentar chegar até o Grafana, perguntar para eles por que eles fizeram isso. Ok? Perfeito, pessoal. Então aqui, ó, já tenho a imagem. Se eu vier aqui, ó, e selecionar um outro painel, por exemplo, aquele de Gauge, clicar em testar, ele vai fazer a mesma coisa. Vai executar, vai chegar a notificação aqui, ó, com outro gráfico. Então, o que isso aqui significa? Se a gente vier agora aqui, ó, lá na parte de alertas, vier aqui na parte de alertas e reconfigurar o nosso alerta aqui e dizer agora que aqui não é mais para usar o alerta padrão do Telegram, do Grafana, a gente vai usar o nosso webhook, ó, Telegram webhook. E vamos salvar aqui. E também temos que vir aqui na opção de alerta, vir aqui nas notificações de policy, vamos definir também que o default não vai ser esse cara, vai ser o nosso cara aqui, ó, Telegram webhook. Salvei, perfeito. Agora vamos voltar lá no nosso dash. Aqui a gente está sem alertas no momento e eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui
e vou gerar um novo alerta. Se eu clicar aqui em Duplicate, ele vai gerar um novo alerta e ele já vai usar o nosso novo método de envio, no caso com a mensagem anexada com a imagem, que é alguma coisa que é o padrão que a gente usa aqui na ABI desde muito tempo atrás aí, que vocês já viram no Telegram, já viram no WhatsApp. Então tinha que ter isso aqui, porque se não tivesse isso aqui ia ficar uma coisa totalmente diferente dos padrões que a gente utiliza, tá? Se você está gostando desse vídeo, não se esquece, tá? Se inscreve no canal e obrigado por ter assistido até aqui. Vamos lá, chegou aqui a notificação. Perfeito, pessoal. Olha só como fica legal desse jeito aqui. Fica muito melhor do que receber um texto com a imagem abaixo aqui. Fica muito estranho desse jeito que o Grafana colocou, certo? Perfeito. Agora, vamos ter que fazer o seguinte. Vamos ter que remover esse cara aqui. Deixa ele enviar a notificação de resolução. Ele vai enviar a notificação de resolução agora quando ele perceber que normalizou aqui. E depois disso, eu vou mostrar para vocês o final aqui do tutorial, só para colocar esse cara para ficar rodando em segundo plano com o supervisor. Ó, já está disparando a notificação, disparou. E resolução aqui, ó, perfeito, pessoal. Funcionou muito bem e é muito interessante vocês estarem utilizando esse tipo de notificação aqui pelo Grafana também. A possibilidade de vocês usarem o Grafana também, certo? Agora vamos vir aqui na nossa doc. E ele pede para vocês fazerem o quê? Ele pede para vocês criarem aqui. No caso eu posso dar um Ctrl+C aqui, como ele fala. Ó, pode dar um Ctrl+C aqui. Posso vir aqui na opção de MKD para criar esse diretório de alertas. Aqui, ó, a gente já instalou o supervisor, que o supervisor é como se fosse, como o próprio nome já diz, é um supervisor de processos. Aí você pode estar utilizando para criar processos ou criar APIs aí do Python dentro do seu Linux. Você pode usar a instalação direto do pip ou a instalação global. Eu prefiro a opção global porque pelo menos eu consigo usar o mesmo supervisor para todas as minhas aplicações, ok? A gente já instala ele por padrão aqui lá em cima. Mas descendo aqui, ó, você vai criar um arquivo de configuração. Aqui, eu já deixei pronto aqui para vocês copiarem, colarem, porque a gente aqui sempre está ajudando vocês. Aqui, ó, ele vai rodar no localhost e vai rodar na porta 4040. E o diretório padrão é esse cara aqui. E aqui as outras informações vocês não precisam mexer em absolutamente nada, porque já está tudo corretinho. Vamos só colar aqui. Não precisa mexer em nada, pessoal. Só colar e pronto. E aqui ele fala, ativando o novo serviço das notificações com gráficos pelo Grafana. No caso, ele vai dar um reread aqui para ler a nossa configuração. Ele vai dizer aqui, ó, BIAlertas está disponível. Agora você vai dar um update para ele iniciar esse processo. Depois de iniciar esse processo, você pode vir aqui, ó, supervisor status, e ele vai mostrar algo parecido com isso aqui, ó. Está rodando aqui em segundo plano e prontinho agora para vocês usarem as notificações com gráficos no Grafana, no padrão que a gente usa aqui na BI. E fim da documentação. Nada muito complexo, é algo que teoricamente é até simples para quando a gente já tem a documentação. Imagina o trabalho que a gente teve para bolar essa documentação, estudar o Grafana Render, estudar também o Webhook, desenvolver a API. Então, tipo assim, a gente está facilitando muito o trabalho para vocês aqui, ok? Essa documentação em texto e o script de Webhook eu vou estar disponibilizando lá no nosso canal Pro, só para os membros que contribuem com o nosso canal, ok? Isso vai ser ainda esse mês, já vai estar disponível lá para o pessoal que contribui com a gente aí. Se você acha que esse nosso trabalho aqui está valendo a pena, se você curte o nosso trabalho, não deixe de se tornar um membro lá do nosso canal Pro, porque isso ajuda a gente a fazer novos conteúdos, trazer novidades aqui para vocês o tempo todo. Eu tenho certeza absoluta que você não vai encontrar nenhum tutorial completo sobre Grafana alertas, como eu mostrei para vocês aqui no YouTube, que seja em português ou que seja específico relacionado a Grafana com os hábitos, ok? Eu queria trazer isso aqui para vocês porque é algo que já está com bastante tempo aí que a gente devia ter feito, né? Alguma coisa relacionada a alertas do Grafana e a gente não tinha feito ainda. Tinha até algumas pessoas que já tinham me perguntado porque tinham, por exemplo, eu tenho aqui no meu Grafana uma agregação de 10 itens que não dá para fazer lá pelo Zap, mas eu quero receber o alerta desse painel. Agora você pode, tá? Para o pessoal que me pediu isso aí, agora vocês podem, ok? Então, pessoal, eu vou deixar aí os links de toda a referência, vou deixar os links aí também do canal para vocês estarem se inscrevendo aí ou fazendo parte. E se você realmente quer contribuir aí, não deixe de se tornar membro do canal Pro e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, ok?
Vou colocar aqui para fazer mais um teste, vai que ele não funcionou, né? Só para finalizar o vídeo aqui. Mas é só para vocês verem aqui, vou dar um duplicate. Agora ele não está mais rodando aqui direto, né? No caso ele ficou rodando no segundo plano, então se eu colocar aqui para ele enviar, ele vai enviar a notificação. Então, pessoal, recapitulando, eu mostrei para vocês como que a gente faz para criar os alertas textuais do Grafana, mostrei como que faz para criar os alertas textuais mais os alertas de imagem. No caso, o Grafana envia duas mensagens, uma mensagem com o texto e uma mensagem com a imagem, e mostrei uma terceira opção que seria a questão de enviar o gráfico anexado. Essa opção de enviar o gráfico anexado foi desenvolvida aqui pela BI e é algo que é bem interessante também e que fica bem no padrão que a gente já trabalha aqui, ok? Olha como fica legal aqui também, quando está em alerta, é porque aqui no caso ele não está como eu estou usando esse outro painel aqui, mas se ele tivesse aqui, ele ia mostrar um coraçãozinho rachado aqui, para dizer que estava em alerta, ok? Mas é só para vocês verem aqui, ó, chegou aqui o alerta normal, funcionando perfeitamente com tudo em segundo plano e com possibilidade de iniciar junto ao boot, talvez com alguns ajustes ali do PM2. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal se você já não for inscrito. Se você já for inscrito, eu agradeço por você contribuir com a nossa comunidade, com o nosso canal. E esse vídeo vai ficar por aqui. Até a próxima, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar deixando aí na descrição não, no caso nos comentários. Vocês podem estar também me chamando lá no Telegram. Para o pessoal do canal Pro, vocês sabem que vocês têm uma atenção especial, tipo, tem alguma dúvida sobre alguma parte específica, às vezes eu ensino passo a passo, não, tu debuga assim. A galera que me conhece sabe que eu costumo fazer isso, eu gosto de ajudar as pessoas, então eu fico feliz quando as coisas funcionam para você. Então não deixe de nos avisar se funcionou bem para você esse vídeo. Então esse vídeo fica por aqui, até a próxima, pessoal, valeu!